Olá a todos, acho extremamente válido a proposta de uma formação contínua, sobretudo numa área muito incipiente que ainda está engateando no Brasil, mas que é de extrema importância, e o Arena, acredito eu, está muito à frente nesse processo, encabeçando esses projetos e essa proposta de formação. Bom, queria agradecer então ao Arena Socioemocional, pelo convite de trabalhar um assunto extremamente importante, ao mesmo tempo complexo, que exige de nós uma reflexão muito mais ampla do que o título parece indicar. Quando a gente fala da subjetividade das crianças e dos adolescentes, a gente está falando de um processo extremamente complexo, que envolve uma análise do ponto de vista sociológico, envolve uma análise do ponto de vista também psíquico dos indivíduos. Então, é uma análise que evidentemente não se esgota nessa apresentação, nessa minha fala. Então, ela tem hoje muito mais o sentido de instigá-los a buscar, a buscar referências e aprofundar aquilo que, porventura, eu trouxer para vocês. Eu vou comentar algumas questões de um ponto de vista bastante estrito, um percurso muito peculiar que eu escolhi. Trata-se de uma reflexão que eu e um grande amigo meu, Ronaldo Manzi, que é filósofo, psicanalista, artista plástico, nós escrevemos recentemente um artigo. Infelizmente eu não posso passar para vocês ainda o link desse artigo, porque ele ainda está para ser publicado. Mas trata-se de um artigo que será publicado numa revista de educação, sobre educação, em que nós tratamos exatamente dessa reflexão das mudanças subjetivas a partir de um ponto de vista que nós acreditamos ser um ponto de vista bastante pertinente, que é aquele que diz respeito a uma expressão que ficou muito conhecida, muito evidente nos anos 70 no mundo inteiro, que é a expressão o declínio da autoridade paterna. É um tema que envolve como eu disse, uma reflexão sociológica, tem uma abordagem psicanalítica muito forte, que vem do Freud, é desenvolvida e aprofundada depois pelo Jacques Lacan. Não me proponho a fazer esses aprofundamentos, de modo que isso tomaria um tempo talvez muito maior do que o que nós dispomos, mas eu vou tentar indicar alguns caminhos para que vocês possam, então, aprofundar nessa discussão. Eu não sei se já está disponível os slides, não sei se você gostaria de falar alguma coisa, Micael, se não, eu já começo. Então, o título da nossa apresentação de hoje é a subjetividade contemporânea e as mudanças atuais da criança e do adolescente. Provavelmente, você que é professor, nós todos que somos professores aqui, já presenciou em sala de aula algumas situações muito corriqueiras e que provavelmente você comentou com os seus colegas, se você já tem um tempo de sala de aula um pouco maior, bom, vou aqui citar algumas falas muito comuns em salas de professores, que as coisas estão difíceis, que os alunos cada dia mais estão mais arredios, que a gente, vez por outra, perde um pouco a capacidade de controle de sala de aula. Em alguns casos mais extremos, os alunos estão respondendo mais aos professores ou não estão respeitando mesmo. A gente vê uma série de situações que ocorrem nas mais diversas instituições públicas ou privadas. A dificuldade dos professores em manter a sala quieta, a incapacidade dos professores de alguma maneira, introduzir no seu dia a dia de sala de aula um controle maior da turma. Quer dizer, nós estamos falando de uma série de situações pelas quais nós estamos passando
e que nós temos uma referência do passado de que não era muito bem assim. Quer dizer, os alunos teoricamente respeitavam mais os professores, o professor se mostrava como uma autoridade em sala de aula, era uma figura quase que intocável, sagrada, e hoje parece que não é mais o caso. Bom, também temos que nos perguntar em que medida isso é verdadeiro, né? Em que medida nós estamos vivendo essa catástrofe, né? Ou se de fato realmente as coisas mudaram, mas não num grau tão exagerado como nós às vezes sentimos que mudou. Mas uma coisa me parece verdadeira, que é a sensação de que as coisas estão um pouco mais difíceis. Bom, então a proposta é a gente refletir, tentar encontrar uma espécie de resposta do porquê as coisas parecem estar mais difíceis e tentar pensar juntos aí uma proposta, uma solução, a saída, pensar juntos, né, o que nós podemos fazer, o que há a ser feito, sobretudo a partir dessa discussão que a gente vai fazer hoje. Então, o percurso que eu escolhi para a gente conversar hoje é o seguinte. Nos anos 70, em 1979, mais precisamente, um sociólogo norte-americano chamado Christopher Lasch fez uma abordagem, uma análise sobre a sociedade norte-americana e o modo como o processo de socialização norte-americano se constituía naquele período. Ele percebia que tinha algumas mudanças importantes acontecendo e como essas mudanças na sociedade norte-americana impactavam no sistema de ensino, na educação dos jovens americanos. Toda essa análise que eu acabei de adiantar para vocês, que a gente vai explorar um pouco, ela está presente numa obra de 1979 chamada A Cultura do Narcisismo, né? Então, essa é uma obra absolutamente fundamental. Apesar de ser uma obra de 1979, vocês poderão sentir, a partir do que eu vou apresentar para vocês, que há diversos tópicos que dizem respeito ao que nós estamos vivendo hoje e, portanto, eu acho que nós podemos aproveitar muitas das análises que o Lasch fez, como ele percebia a mudança no interior da escola norte-americana, como ele percebia o modo de socialização norte-americano, para a gente pensar, a partir dessas ideias, como nós vivemos a nossa experiência em sala de aula e como nós vivemos a nossa própria experiência social. Há um pressuposto que eu gostaria de já deixar colocado, que eu acho que vai facilitar a compreensão de vocês, que é o seguinte: pensar a escola, pensar a subjetividade de alunos, de adolescentes e crianças, pensar essas mudanças que ocorrem em sala de aula, exige de nós que nós não caiamos, talvez, na armadilha de tentar compreender esses fenômenos somente a partir da escola. Nós temos que entender que a escola, de um ponto de vista sociológico, ela é uma instituição. Ela é uma instituição que cumpre um papel social, que nós costumamos dizer um papel de socialização secundária, ultrapassando, portanto, sendo essa instituição que vai acolher o indivíduo após esse processo de socialização primária cumprido pela família, e que, portanto, essa instituição escolar ela não está isolada do núcleo social no qual ela está inserida. Então é bastante importante que a gente entenda que compreender a escola é, de alguma forma, fazer um esforço para que a gente compreenda a sociedade na qual nós estamos inseridos e as mudanças pelas quais estamos passando. Nessa compreensão mais ampla, é possível, então, encontrar mais elementos que possam nos ajudar a compreender que mudanças ocorrem na sala de aula. Então, o pressuposto é basicamente esse. A escola, em grande medida, ela funciona como uma espécie de efeito ou uma espécie de reflexo
daquilo que está se passando na vida social. Bom, vamos colocar alguns pontos que eu acho bastante importantes. Primeiro, o Lesch faz uma análise do modo de socialização norte-americano, então a maneira como os americanos socializavam, o modo como essa socialidade se dava, tentando compreender então os impactos na educação desse modo de socialização. Alguns pontos que o Lesch traz em 1979 que são curiosamente muito pertinentes no nosso contexto histórico atual. Primeiro, o Lesch começa a perceber, em relação aos estudantes norte-americanos, uma perda da capacidade crítica, sobretudo a partir do apagamento de algumas disciplinas, de uma mudança curricular ocorrida nos Estados Unidos, que apagava disciplinas que, teoricamente, são disciplinas que potencializam essa capacidade crítica dos alunos, permitindo que eles pensem a vida social na qual eles estão inseridos. Então, disciplinas como filosofia, história e política foram disciplinas quase apagadas do currículo norte-americano e, portanto, isso teve um impacto muito grande na capacidade crítica dos estudantes. Além dessa capacidade crítica, também estamos falando aqui de uma redução drástica das disciplinas que envolvem leituras e, portanto, uma redução também da capacidade de compreensão de sentenças, de textos, de mensagens e também, obviamente, de leitura. Nesse contexto todo, nós temos como consequência mais geral uma formação do aluno que não permite a ele uma vinculação do seu momento histórico atual com o momento histórico no qual ele se insere. Então nós temos uma formação que vai conduzindo esse aluno gradativamente a uma perda de consciência histórica. Parece um detalhe, mas isso aqui é extremamente importante. Porque quando nós estamos falando de formação de indivíduos e a escola entrando nesse processo de formação, nós temos que lembrar que a formação não envolve somente a transmissão de certos conhecimentos, mas também a formação no sentido mais forte da palavra, de você criar uma espécie de base de enraizamento desse indivíduo na história na qual ele está inserido, para que, inclusive, ele possa fazer uma abordagem ou uma reflexão sobre o seu presente e sobre o seu futuro. Então, quando a gente fala de uma perda da capacidade histórica, então a gente está falando aqui de uma situação muito específica de sala de aula, de currículo, nós estamos também apontando um déficit de compreensão do presente e, portanto, uma incapacidade de percepção do futuro. Então nós temos uma formação que o Lesch aponta em 79 que compromete a própria percepção espaço-temporal dos estudantes, dos alunos norte-americanos. Agora a gente vai tentar entender por que esses elementos estão aparecendo na educação norte-americana. Quer dizer, o que levou à perda dessa capacidade crítica, o que levou à perda dessa consciência histórica e o que levou à redução da capacidade de leitura. Se você observar esses três tópicos, são elementos que nós frequentemente vemos em sala de aula. É claro que aqui, pessoal, é sempre importante lembrar que nós estamos tentando fazer uma análise um pouco mais geral. Casos particulares, evidentemente, eles existem. Então nós temos alunos brilhantes, com capacidade de crítica extraordinária, com consciência histórica absurda, com uma capacidade de leitura e compreensão do mundo invejáveis. Mas estamos falando aqui de um processo mais amplo, de uma maneira geral, e aí nós temos inclusive dados estatísticos sobre isso. A capacidade de leitura dos estudantes brasileiros tem caído, o número de livros que os estudantes brasileiros leem por ano cada vez menor. Nós temos os índices fornecidos pelos órgãos competentes sobre a nossa capacidade de interpretação de texto, sobre o nosso desempenho em matemática. Isso também é bastante questionável, enfim, todas
todos esses critérios de avaliação, mas só para ilustrar que nós temos aí minimamente alguns instrumentos de mensuração disso que o Lesch percebeu em 1979. Bom, tese central do Lesch para tentar explicar, portanto, o que está acontecendo, o que se passava na educação norte-americana. A educação replicou em seu interior o modelo de socialização norte-americano, que é basicamente um modelo baseado na lógica do consumo. Então estamos falando aqui de uma lógica voltada para o consumo das mercadorias, para o capitalismo, para um incentivo desse modo de vida que se centra no sujeito como consumidor. A escola, portanto, ela traz para o seu interior, como uma espécie de mimetismo, não só essa sociedade do consumo, como a lógica da indústria cultural. Bom, antes da gente avançar, eu vou fazer alguns esclarecimentos. Eu sei que a maioria de vocês sabe e conhece esses conceitos, mas eu acho que vale a pena a gente retrabalhá-los. O que é indústria cultural? Indústria cultural é um termo que ficou bastante conhecido porque ele foi cunhado por dois autores, Theodor Adorno e Max Horkheimer, num livro chamado Dialética do Esclarecimento. É um livro que tratava basicamente sobre essa dialética do processo de esclarecimento humano, né, em que medida o avanço técnico e o avanço racional ele culmina na produção de certas catástrofes sociais ou numa espécie de submissão dos indivíduos a uma lógica de domínio. E num dos últimos capítulos dessa obra, o Adorno e o Horkheimer trazem a ideia do que é a indústria cultural e de que maneira a indústria cultural ela exerce por outros meios o domínio sobre os indivíduos, propagando através das suas ferramentas, dos seus instrumentos, a ideologia da classe burguesa ou da classe dominante. Indústria cultural não diz respeito somente por mais que o termo pareça, né, não diz respeito às indústrias de produção cinematográfica ou fonográfica. Então a gente está falando de filmes, músicas, livros e etc. É claro que diz respeito a isso, mas é muito mais complexo do que isso. Nós estamos falando de uma era, de uma época em que a cultura, ou seja, aquilo que produz a identidade dos indivíduos, a cultura no seu sentido antropológico, né? Enquanto constituição simbólica de um grupo, enquanto produção de identidade de um grupo, a cultura como um certo modo de significar e dar sentido à existência, essa cultura está cada vez mais sendo tratada e produzida como se fosse mercadoria e não pelos grupos sociais, mas por uma lógica que visa não a produção da identidade, da memória e da consciência histórica, mas sim visando imediatamente o lucro. Então nós temos diversos grupos que se apropriam da produção cultural, oferecendo aos indivíduos diversos produtos supostamente culturais, ou que então simulam aquilo que seria a cultura de um certo grupo, mas cuja lógica por trás é a obtenção de lucro e, portanto, fazer com que essa produção cultural se transforme numa mera mercadoria. Então a indústria cultural diz respeito a todo esse processo de transformação das produções culturais humanas em mercadorias. E por que isso é importante quando a gente leva em consideração o interior da sala de aula? Porque a lógica da indústria cultural ela funciona basicamente a partir de alguns elementos que são muito importantes. Primeiro, é uma lógica que visa muito mais o entretenimento do que a capacidade e o desenvolvimento da capacidade crítica dos indivíduos. Então nós estamos falando de produções culturais cujo objetivo é manter o indivíduo entretido e, portanto, numa posição passiva em relação àquilo que ele consome enquanto cultura,
ao contrário de produções culturais que despertam a capacidade crítica, histórica e a consciência crítica desse indivíduo. Então a indústria cultural, ela opera sobre o indivíduo de maneira a mantê-lo passivo diante dessa produção, com uma capacidade crítica e de reflexão muito baixa, para que ele consuma cada vez mais e se mantenha preso nessa lógica oferecida pelas próprias produções culturais. Então, a indústria cultural se esforça continuamente para oferecer ao seu público aquilo que é agradável, aquilo que não choca, aquilo que pode ser consumido como se fosse uma mercadoria, de modo que nós vamos construindo e modelando a partir dessa produção o próprio gosto do indivíduo. Então nós temos uma homogeneização do gosto, uma massificação do gosto, fazendo com que a gente crie aí a possibilidade de reprodução dessa lógica cultural. Se nós pararmos para observar, essa lógica da indústria cultural, quando nós pensamos a sala de aula, ela é perceptível, por exemplo, quando o aluno começa a achar certos conteúdos ou certas aulas desinteressantes, quando o aluno não consegue ficar 40, 50 minutos prestando atenção fixamente naquilo que o professor diz, quando o aluno espera que o professor, por exemplo, opere um sistema que não é um sistema educacional, mas sim opere com brincadeiras, com diversão, com jogos, para que ele possa, então, tentar operar esse jogo educacional a partir da mesma lógica na qual ele está inserido, que é a lógica do entretenimento. Então, a indústria cultural, uma vez dotando esse indivíduo, dominando esse indivíduo, impondo sobre esse indivíduo uma lógica de experiência que não é uma experiência crítica, de atenção, mas sim passiva, ele acaba por esperar em sala de aula que essa mesma lógica se reproduza. O segundo ponto é a ideia de uma sociedade de consumo. A sociedade de consumo não diz respeito somente à ideia de que os indivíduos estão vivendo numa era onde eles consomem coisas. Trata-se de uma sociedade que trabalha muito mais com a produção de satisfações do que necessariamente com a produção dos objetos de satisfação. Isso quer dizer que é uma sociedade, é um modo de funcionamento do capitalismo que opera a produção de vontades e desejos para que então esse indivíduo seja imerso numa lógica quase que metonímica, né? Em que ele vai tentando preencher esse vazio que é produzido pela própria sociedade de consumo, para que ele então possa consumir continuamente aquilo que é oferecido por essa sociedade. Então, ao invés de trabalhar com a produção de um produto que visa a satisfação de uma necessidade bem localizada, nós operamos agora com a produção de necessidades para que então os produtos possam ser oferecidos quase que em sequência, para que então nós possamos criar a sensação de que essa necessidade um dia será suprida. Caso clássico, né? Você lança um celular, depois você lança uma versão Plus, depois você lança uma versão Plus 2.0, dando a sensação de que cada versão posterior é a versão definitiva que vai preencher esse buraco produzida pela própria lógica do consumo. Bom, esses dois elementos muito característicos, portanto, da sociedade norte-americana, agora são mimetizados em sala de aula. Então a sala de aula ela acaba replicando, adotando essa mesma lógica de funcionamento da sociedade capitalista norte-americana no seu interior. Por isso que no caso norte-americano se abandonou a educação, a disciplinas ditas humanísticas como filosofia, história e política, e no Brasil também se abandonou num determinado período da nossa história referente à ditadura civil-militar, abandonou-se também essas disciplinas na medida em que elas não eram disciplinas que ofereciam algum tipo de finalidade ou algum tipo de produção que poderia ser materializada.
Então essas disciplinas como história, filosofia e política, elas perdem o seu sentido numa sociedade que observa aquilo que é útil ou aquilo que pode expressar numa forma concreta algum tipo de produtividade. Então, o que eu estou dizendo aqui basicamente é: para que eu vou estudar filosofia? Isso vai me ajudar em quê? Isso vai produzir o quê? Isso vai construir o quê? Isso vai me ajudar a ganhar dinheiro? Não. Então eu opto por disciplinas cada vez mais técnicas. Então o desaparecimento dessas disciplinas é um reflexo dessa sociedade que coloca o consumo, que coloca o entretenimento, que coloca o lucro, que coloca então o sucesso profissional acima de todas as coisas. Muito bem. Há, portanto, nessa sociedade norte-americana analisada por Lesch, um abandono desse ideal iluminista de formação emancipadora e cidadã, que é uma formação completa, né, de um indivíduo que toma posse das suas capacidades racionais e é capaz de se orientar pelo seu próprio intelecto. Há um texto muito bonito para você ler como sugestão, um texto de um filósofo alemão chamado Immanuel Kant. É um texto de 5 páginas que se chama Resposta à Questão: O que é esclarecimento? Esse texto ele vai ser um texto clássico do iluminismo e ali você compreende perfeitamente o que eu acabei de dizer. O Kant tem uma proposta de formação do indivíduo que passa pela autonomia do seu próprio pensamento. Então a formação do indivíduo passa pela construção da autonomia do seu pensar, de modo que esse indivíduo é capaz de se orientar no mundo a partir da sua própria capacidade racional e da sua própria reflexão, impedindo, portanto, que ele seja dominado ou guiado por outrem. Então nós temos um abandono desse projeto e nós temos agora uma lógica que, ao invés de preparar o indivíduo para se tornar crítico, consciente de si, do seu momento histórico, a gente opera a partir de uma formação muito mais técnica que vai encaminhar esse indivíduo diretamente para o mercado de trabalho ou para a construção do caminho da sua satisfação pessoal. Rafael, diga, eu vou me permitir te interromper um pouquinho. Fica à vontade. Como é que, então, esse avanço tecnológico, né, que você cita ali, de sempre um modelo que vai ser o modelo definitivo, que vai preencher aquele vazio, né? Como é que isso vai afetar, então, a nossa criança e o nosso adolescente dentro da sala de aula? Como é que essas tecnologias interferem na subjetividade? Legal. Gabriel, né? Gabriel, isso. Gabriel, tem alguns pontos que são bastante perceptíveis em sala de aula. Eu trago para você um que pode ser bastante ilustrativo. Frequentemente nós estamos às voltas com uma tentativa ou de aperfeiçoamento das nossas aulas ou da tentativa de trazer algum tipo de experiência de gamificação da educação ou de uma proposta de trazer um vídeo ou da proposta de trazer um slide animado. Quer dizer, o tempo todo nós estamos imersos nessa ideia de trazer uma novidade. É essa ideia de novidade que é o reflexo dessa lógica da indústria cultural operando em sala de aula. Se nós dermos uma aula tradicional, né, que precisa de tempo para ser construída, que precisa de paciência para ser entendida, essa aula provavelmente não agrada esse aluno e, portanto, nós precisamos encontrar meios para manter a atenção desse jovem, trazendo, portanto, elementos que sejam mais rápidos, sucintos, elementos que possam instigar a atenção dele. Esse é um ponto que eu acho interessante, né? Nós acreditamos que esse é o caminho para acessar esse jovem. Quer dizer, o tempo todo a gente está dizendo, nós não podemos usar mais esses modelos tradicionais, nós não podemos usar mais essa educação clássica, os jovens mudaram, nós precisamos nos adequar. Acho isso coerente, de fato, né? Nós não podemos reproduzir um modelo de educação do século XIX. Mas a questão é, que tipo de mudança é essa e em que medida nós realmente temos que nos adequar a isso? Essa é uma reflexão que eu ia propor no final, que eu já trago para vocês. Será que de fato nós temos que nos adequar a esse modelo, a essa demanda vinda desse aluno, a essa lógica de produção de uma aula mais dinâmica, mais alegre, mais chamativa, com fogos de artifício, com música,
Ou será que nós temos que criar um mecanismo distinto ou talvez criar a possibilidade de romper com essa lógica? Então, o avanço tecnológico, né, que evidentemente está aí, ele deve ser utilizado, ele pode ser utilizado, mas a grande questão é o que nós estamos fazendo ao utilizarmos esses mecanismos. Estamos potencializando a nossa aula, estamos aperfeiçoando a capacidade didática ou estamos nos cedendo a essa demanda desse aluno por uma aula mais divertida, que possa entretê-lo, que possa tornar a experiência de sala de aula menos maçante. Veja, é sobre isso que nós estamos falando. Essa subjetividade, ela é hoje a tônica que diz como nós temos que trabalhar. Então a grande questão aqui é, nós vamos ceder a isso, nós vamos negociar isso, ou nós vamos criar alguns tipos de, talvez, vou usar uma palavra um pouco forte, uma resistência a esse avanço. Bacana. E uma outra pergunta que a gente tem também, Rafael Gargano, é da Maria José, lá do Rio Grande do Norte. A pergunta dela é, como que é possível, então, a gente encontrar essas brechas, né, que você comentou da lógica da indústria cultural e essas possibilidades formativas para a educação? Né? Se a gente está falando da indústria cultural, como é que a gente encontra essas brechas para a atuação do formador? Então, acho que vai um pouco na direção do Gabriel, da pergunta do Gabriel. Eu acho que a pergunta ela já diz bastante coisa, no sentido de que está acontecendo uma mudança em sala de aula, nós temos um processo de indústria cultural operando. Claro, pessoal, há uma série de críticas a esse conceito de indústria cultural, mas vamos tomar como se esse processo fosse verdadeiro, e de fato, em larga medida, ele é. Então, há um processo de indústria cultural, há cada vez mais jovens que usam celulares de uma maneira quase, né, patológica. Então, nós temos essa mudança do lado do aluno. A grande questão é, nossa posição é uma posição de adequação a essa mudança ou nós temos uma função de modificar essa subjetividade ou propor uma transformação ou uma reflexão sobre o que está acontecendo. Porque eu acho que a questão não é quais são os mecanismos que nós podemos lançar mão para acessar o aluno. Eu acho que essa discussão é uma discussão que não vai nos levar muito longe na medida em que a gente já tem esses mecanismos. A gente consegue acessar o aluno. A gente sabe o que precisa ser feito para um aluno prestar atenção em sala de aula. Essa não é a questão. A questão é, esse fazer, ele compromete o processo de ensino? Ele é um abandono do paradigma educacional? Ele é um abandono da própria ideia do que é ser um professor? Esse é o ponto. Quando nós cedemos, quando nós fazemos todas essas concessões, acontece um processo de educação ali? Percebe? Ou está acontecendo uma outra coisa? Porque eu posso muito bem, faço um jogo, faço um vídeo, apresento aqui, faço uma aula extremamente divertida. A grande questão é, isso é um processo de formação? Isso produz uma reflexão? Isso cria um ambiente que permite a esse aluno construir sua capacidade crítica, entender a sua situação no mundo, pensar sobre as suas escolhas. Esse eu acho que é o grande ponto. Adequar ao que está dado não me parece ser uma dificuldade. A gente tem várias ferramentas, nós temos gamificação de conteúdos, nós temos tablets, nós temos jogos, nós temos slides, nós temos um monte de coisas. Não sei se esse é o caminho, mas aí eu estou falando enquanto professor, de um ponto de vista um pouco mais particular. Não sei se é esse o caminho. Agora, também o caminho de criar uma barreira de resistência também não me parece uma saída interessante. Quer dizer, nós temos que tentar entender, e aí eu acho que a sua pergunta é muito, muito pertinente, tentar entender qual é o caminho que nós vamos construir
para conseguir construir esse laço em sala de aula sem abandonar o processo educacional de ensino e aprendizado, mas sem também ceder à lógica da indústria cultural. Perfeito. Seguimos então. Legal. Olha só que interessante e o quanto isso aqui é pertinente. Em 79, portanto, o Lasch vai apontar uma mudança na forma de controle social. Então ele está falando da vida social norte-americana. E, portanto, como essa mudança de controle, né, ela interfere na própria escola. Nós vamos sair de um modelo de organização social e escolar que ele chamou de autoritário e punitivo. Então pega, por exemplo, os modelos educacionais, né, que nós tínhamos no século XIX, até no início do século XX, a existência da palmatória, a existência de sistemas de punição em sala de aula, os castigos, né, quer dizer, uma série de mecanismos que nós utilizávamos em sala de aula, que tinha como objetivo central a manutenção, a disciplina, o controle do comportamento, o controle do movimento, quer dizer, a produção desse indivíduo como um corpo dócil, para usar a expressão do Michel Foucault, que vai atribuir, né, à escola essa função de disciplinar os indivíduos até produzir seres obedientes e prontos para o trabalho. O controle que nós temos, e o Lasch está falando disso em 79, o que é interessantíssimo porque percebe-se isso nos dias atuais, é o que ele chamou de controle terapêutico. Então nós abandonamos esse modelo autoritário e punitivo, que foca na disciplina, no controle do indivíduo, no controle do horário, no controle do movimento, no controle da mão, no controle do corpo, né? Todo esse sistema para o sistema terapêutico. Então nós começamos a focar no indivíduo, começamos a falar de questões emocionais, começamos a falar da satisfação pessoal, começamos a falar da felicidade individual, evitamos punições, evitamos advertências e a escola vai se tornando mais humana, entre aspas, para o Christopher Lasch. Quer dizer, essa mudança me parece bastante perceptível nos dias atuais. A gente sabe que o nosso poder hoje em sala de aula de advertir um aluno, as restrições que há sobre a retirada de aluno de sala de aula, a chamar a atenção, a fazer um comentário específico, a exigir certas coisas, tudo isso se tornou uma espécie de campo minado. Hoje nós temos muito mais dificuldade de operar com esse sistema do que tínhamos no passado. Então, o que aconteceu? Por que hoje, quando nós operamos esse sistema, normalmente nós temos um reflexo muito mais violento por parte do aluno e por parte dos pais, evidentemente, quando nós cumprimos essa função ou quando nós ocupamos esse lugar. Então, é isso que o Lasch está tentando compreender. Exatamente, e aí essa é uma das ideias interessantes dele, exatamente essa dificuldade que ocorre, passei demais, essa dificuldade que ocorre, vamos lá, Sol, aí, muito bem, essa dificuldade que ocorre, portanto, na aplicação das regras, ela tem como contrapartida um elemento anterior. A incapacidade do professor de operar esse sistema disciplinar, de obter o controle desejado de sala de aula, de impor sobre os alunos o modo como as aulas vão funcionar, as regras estabelecidas pela escola, vem como uma espécie de consequência daquilo que a gente vai chamar de declínio da autoridade paterna. Então, o que é esse declínio da autoridade paterna? Quando a gente vai para a psicanálise freudiana, há na metapsicologia freudiana uma ideia bastante interessante, que depois alguns outros autores vão trabalhar, que é a seguinte ideia. O processo de socialização de uma criança passa necessariamente pela restrição de certos desejos inconscientes para que ele consiga, ou certos desejos que não podem ser realizados socialmente, para que ele consiga, a partir dessa restrição, entrar na vida social. A restrição que se opera sobre a criança, ela depende tanto das normas
que são externas a ela, a criança, quanto de uma espécie de internalização moral que tem na figura paterna a sua grande expressão. Então nós temos como elemento fundamental da vida social uma espécie de norma interna que nos diz mais ou menos sobre aquilo que podemos e não podemos. Além disso, nós temos regras que são regras formais ou informais que a sociedade nos impõe, que vão limitando a nossa possibilidade de ação. Dito de outro modo, a criança, ao entrar na vida social, vai entendendo que ela não pode ceder a todos os seus desejos ou impulsos e que ela deve restringir alguns e encontrar caminhos mais sociáveis para outros. É basicamente isso que a gente faz quando a gente educa uma criança. A gente vai orientando ela, vai introduzindo no seu agir, no seu modo de vida, quais são as coisas que podem e as coisas que não podem. De modo que essa internalização ela vai funcionar como uma espécie de imperativo categórico, né? Como uma espécie de ordem moral que vai orientar as ações dessa criança. Então, quando a gente fala do declínio da autoridade paterna, entenda uma coisa. Nós não estamos falando do desaparecimento das autoridades ou do desaparecimento da autoridade paterna. Estamos falando do enfraquecimento. Estamos falando de um declínio de força. Estamos falando de um declínio de eficácia de uma autoridade, de uma instância moral sobre as ações dos indivíduos. Então nós estamos falando de uma situação em que cada vez mais as crianças estão passando por um processo de restrição muito menos eficaz, muito menor do que se passava no passado. Então, se antes, de fato, nós tínhamos uma sociedade muito repressora, que produzia como efeito patologias das mais diversas ordens, a partir dos anos 70, essa é a tese do Lesch, nós passamos a operar um sistema muito mais aberto em termos de restrição das vontades individuais e, portanto, essas individualidades elas têm uma tendência a se tornarem uma ultra-individualidade, que vai culminar, portanto, num sistema que o Lesch chamou de narcísico. Então, a sociedade norte-americana de 1979 do Christopher Lasch, resultante do declínio da autoridade paterna, ou seja, resultante do declínio dessa limitação dos impulsos e dos desejos inconscientes dos indivíduos, vai produzir como saldo um tipo de sociedade centrada no indivíduo, centrada na satisfação pessoal do indivíduo, que tem o indivíduo como centro norteador das relações, que coloca-se como centro de todos os processos e que tudo diz respeito, portanto, a ele, que é o que a gente vai chamar de sociedade narcísica. Só que a sociedade narcísica, para o Lesch, isso que é interessante, ela é uma espécie de saída para esse declínio. É uma crítica, mas ao mesmo tempo é uma percepção do Lesch de que o modo estranho que a sociedade norte-americana encontrou para lidar com essa falta de referência normativa, essa falta de limitação, foi, de alguma maneira, se tornando narcísica. Isso é muito interessante. Apesar de ser um modo de vida que vai produzir sofrimentos, porque esse narcisismo que nós estamos falando aqui não é um narcisismo benéfico, né, que é aquele que todos nós temos, né, de uma autoestima e etc. Nós estamos falando aqui de um narcisismo patológico, em que o indivíduo só consegue estabelecer relações com o mundo a partir da centralidade do seu próprio eu. Ele não consegue compreender o outro a partir do outro, mas somente a partir de si mesmo. Essa sociedade narcísica, ela é instigada exatamente pela sociedade do consumo. Então, essa sociedade do consumo que a gente adiantou lá atrás, ela vai casar perfeitamente com esse declínio da autoridade paterna. Então, o declínio da autoridade paterna elimina ou reduz o sistema de repressão dos indivíduos, a individualidade se torna exacerbada
E a sociedade de consumo, centrada no indivíduo, vai então alimentar esse individualismo, vai alimentar essa ultra-individualidade, fazendo com que isso interfira, portanto, em sala de aula. Quer dizer, nós temos aqui um jogo extremamente complexo, Micael, de constituição dessa subjetividade, que não se dá do dia para a noite, mas leva anos para se constituir. A escola, portanto, como efeito desse declínio da autoridade paterna, deixa de ser um espaço disciplinar, passa a se tornar um espaço mais agradável, a educação se torna mais facilitada, isso tudo no caso norte-americano, se torna um lugar menos tenso, sem sofrimento e voltada para o interesse do aluno. Claro, ela passou então a imitar e a trazer para dentro dela a própria lógica do consumo, da sociedade de consumo. Então, os alunos, a partir desse momento, deixam de ser vistos como indivíduos a serem formados e passam a ser vistos como consumidores. E aí nós temos uma mudança brusca nessa sala de aula. O aluno, como consumidor, se crê, portanto, capaz de determinar quais são as regras de funcionamento da escola, se crê capaz de determinar aquilo que ele pode ou não fazer, se crê e se coloca na posição daquele que define quais as disciplinas ele vai estudar ou não estudar. Há escolas, nós sabemos, que fazem opção dos alunos escolherem algumas disciplinas em detrimento de outra. Essa educação, portanto, essa escola organizada em torno desse aluno, acaba por transformá-lo num consumidor e, portanto, o professor deixa de ocupar esse lugar de alguma autoridade e essa autoridade, portanto, passa a ser a própria lógica do consumo. Outra consequência, uma herança do declínio, Micael, e aí eu abro para as perguntas, uma herança do declínio dessa autoridade paterna, segundo o Lesch, é o que a gente diz, né? Um gozar sem limites. Então esse indivíduo não encontrando limites nem no professor, nem no pai, nem na família, nem na coordenação, ele se crê capaz de gozar de todas as suas vontades e desejos sem absolutamente nenhum limite. Mas esse é o ponto que eu gostaria de ressaltar. Esse indivíduo que age dessa maneira em sala de aula, na percepção do Lesch, é um indivíduo que reproduz a própria sociedade na qual ele está inserido. Esse é o grande ponto. Não é que o indivíduo ele é mau por natureza, não é que esse aluno ele é uma espécie de rei, né, que se coloca acima de todos. Nada mais, nada menos ele reproduz a sociedade na qual ele está inserido. Então, essa incapacidade de limitação dos desejos vai ter como consequência a resistência desse aluno a toda qualquer limitação que venha de fora. Então, se eu tenho um processo de formação de um indivíduo onde essa autoridade paterna já não tem a mesma força que tinha, onde a autoridade do professor já não tem a mesma força que tinha, onde nada se coloca como restritivo da vontade do indivíduo, numa sociedade que instiga esse indivíduo a sempre buscar mais, a querer mais e a satisfazer todas as suas necessidades. Qualquer restrição, qualquer regra, qualquer lei, qualquer disciplina que venha de fora vai ser sofrida como uma violência. E, portanto, nós vemos, e esse é um ponto que eu acho incrível no Lesch, nós vemos algo acontecer em sala de aula atualmente, acho que na experiência de vocês isso acontece, que o Lesch percebia em 79. A negociação das leis. Ou seja, o que é a perda da autoridade? O que é o declínio da autoridade? Não é só um enfraquecimento da lei, é a perda da capacidade da lei de ter uma validade própria. Ela passa agora pela validação do outro, que no caso é o aluno. Então a lei, ela precisa não só ser explicada, mas ela passa por um processo de negociação.
Dificilmente você entra em sala de aula hoje e consegue operar com aquele sistema de regras que a escola nos fornece, que a escola funciona, sem esbarrar em algum sistema de negociação. Essa possibilidade de você negociar é o reflexo dessa sociedade que centra a sua atenção no indivíduo como consumidor, que coloca ele como foco do processo e que, portanto, não restringe ou não opera uma restrição das suas vontades. Então, a regra, ela não pode ser aceita gratuitamente. Ela tem que ser aceita a partir de uma longa negociação. A negociação vai ocorrer em sala de aula, vai ocorrer em casa, no trabalho e em todos os âmbitos. É interessante porque, ao ler isso, eu me lembrei, enfim, coisas de associação livre, eu me lembrei um pouco do Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, eu acho que vocês leram, quando ele fala do homem cordial. Porque o homem cordial, né, que é essa característica da personalidade brasileira, ela tem um traço que o Lesch está falando da sociedade norte-americana, mas é um traço que o Sérgio Buarque coloca como traço da nossa personalidade, que é uma incapacidade que nós brasileiros temos de respeitar a formalidade da lei. E, portanto, essa cordialidade, ao contrário do que possa parecer, ela não é a capacidade de ser gente boa do brasileiro, que é uma coisa que os europeus sempre dizem dos brasileiros, que nós somos muito legais, porque no primeiro encontro, mesmo com pessoas que a gente não conhece, a gente já chama para casa, para o churrasco, já faz festa. Na verdade, para o Sérgio Buarque, isso é o sinal mais claro de que nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com aquilo que é formal, com aquilo que é da ordem pública, com aquilo que é a regra. E, portanto, é daí que surge o que depois o Roberto D'Amato, um sociólogo também extraordinário, vai chamar de jeitinho brasileiro. Quer dizer, essa tentativa do brasileiro de sempre negociar o sistema de regras sociais como forma de transgredi-la. Né? Quer dizer, é interessante porque esse livro do Sérgio Buarque é de 1936, o Lesch está escrevendo em 79. Então, em 36, o nosso querido brasileiro Sérgio Buarque já havia dito algo que o Lesch percebeu nos americanos em 79. Rafael, deixa eu trazer aqui, nós do Arena Socioemocional, né, a gente tem esse carinho muito grande por metodologias ativas, e eu tô vendo aqui um movimento no chat em que o pessoal tá elaborando aqui um conceito muito interessante. Acho que quando você traz toda essa questão do declínio dessa autoridade paterna, né, acho que é quase um instinto a gente procurar um culpado, né? De onde que vem esse movimento, né? De onde que parte esse movimento? E o pessoal trouxe aqui uma questão importante. É a família, né? O limite aí desse declínio, né? Ele vem de onde, né? É um processo individual, coletivo, em certa instituição. Como é que você definiria aí de onde vem esse declínio? Esse é o tipo de pergunta, assim, daquelas extremamente complexas. Não é um processo individual, não é culpa de um pai ou de outro. É claro que nós estamos envolvidos nesse processo, né? Mas é muito mais complexo do que culpabilizar os pais, né? O que seria bastante simples, né? O que nós percebemos quando nós estamos falando do declínio da autoridade paterna é um processo social, ou seja, há uma mudança na socialização dos indivíduos que coloca em xeque essa autoridade que foi estabelecida como autoridade paterna, como aquele elemento moral da restrição. Se eu pudesse arriscar uma resposta, eu iria para as mudanças impostas pelo próprio modo de produção capitalista. Quer dizer, você tem uma mudança no interior do sistema produtivo, no interior do capitalismo, que opera a partir de uma lógica de consumo, uma espécie de questionamento dessa restrição. Então você tem uma série de imperativos propostos pelo modo de produção capitalista que vão questionar exatamente esse lugar da autoridade. E esses imperativos, eles são imperativos que nos ordenam, portanto, a sermos felizes, a gozar, a aproveitar o máximo a vida, a não desperdiçar nenhuma oportunidade.
Ora, se eu tenho um imperativo social que acaba recebendo um reforço das novelas, dos filmes, dos noticiários, da indústria cultural, como que eu me insiro nessa lógica? Como que eu me vejo? Eu abro as redes sociais, todo mundo é feliz. Eu vejo uma foto, tá todo mundo com a relação perfeita. As famílias são maravilhosas. Por que eu não posso? Então você tem um questionamento que provém desse lugar, né? Que determina, evidentemente, o nosso modo de socialização, que são o modo de funcionamento do capitalismo, que vai colocar tudo isso em xeque. Por mais que os pais se esforcem, né, em dar uma educação restritiva, disciplinada, com diálogo, é evidente que essa educação ela tende a produzir no indivíduo um sistema moral talvez mais eficaz do que nenhuma. Mas isso não é garantido, né, que esse indivíduo formado nesse ambiente ele não passará por esse processo de declínio da autoridade paterna, porque é um processo social. Ele pode, evidentemente, ter na figura paterna uma figura de respeito, uma figura de autoridade, uma figura, né, em que ele observa e percebe um certo funcionamento, né, de um sistema de normas, mas ele não está isento de passar por essas experiências de declínio fora desse ambiente familiar. Então, eu não sei se tem um culpado, né? É o próprio processo de socialização que ocorre dessa maneira. A grande questão a gente está tentando levantar aqui algumas questões, né? Trouxemos basicamente, no caso do Leste, a gente poderia trabalhar com outros autores, por exemplo, eu vou trazer para vocês uma outra possibilidade que é a partir do Durkheim, mas o Leste vai focar nessa experiência muito específica do capitalismo nos anos 70. A gente poderia, por exemplo, trazer, seria uma outra questão um pouco mais longa, mas só para não deixar a pergunta sem uma resposta. Existe uma experiência, uma proposta econômica, política, social e moral chamada de neoliberalismo. O neoliberalismo, por mais que nós não tenhamos uma experiência no Brasil efetiva do neoliberalismo, isso não deixa de produzir alguns impactos no nosso modo de socialização. E o neoliberalismo, quando a gente vai para autores como Hayek, como Mises, como Friedman, apesar de alguns, né, perceberem diferenças entre esses autores e considerar alguns como neoliberais, outros não, nós temos mais ou menos uma proposta em comum desses autores, desses economistas, de alguns filósofos como Karl Popper, por exemplo, que é a proposta de que o Estado ele deve cada vez mais se afastar, né, se retirar da cena social e abrir cada vez mais o espaço para o indivíduo e para que o indivíduo possa, então, a partir da sua vontade própria e a partir da sua liberdade, fazer o jogo não só econômico, mas social funcionar. Então, se nós pegarmos, por exemplo, estou propondo só um caminho de reflexão, se nós pegarmos, por exemplo, as propostas econômicas do neoliberalismo, redução dos direitos trabalhistas, crítica ao poder dos sindicatos, redução dos encargos, redução da função do Estado na proposta do bem-estar social, todos esses elementos eles vão indicando mais ou menos a mesma coisa. Um afastamento do âmbito social e uma espécie de potencialização do indivíduo. Lembremos, por exemplo, da famosa entrevista que a Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra do Reino Unido, deu quando ela diz: não há sociedade, o que há são indivíduos. Quer dizer, não é uma frase qualquer, é uma frase que está colocando o indivíduo como centro do processo. Então, se eu tenho uma lógica de reflexão, de socialização, de processo capitalista, uma lógica de proposta política, social, econômica e moral, que se centra no indivíduo, evidentemente, esse indivíduo vai perceber toda coerção ou toda limitação como prejudicial, como limitadora da sua liberdade. Então, eu acho que tem algumas possibilidades de resposta, apesar de não ser uma única resposta. Olha que interessante.
essa lacuna de autoridade que o Lesch percebe, né, no declínio da autoridade paterna, ela tem algumas expressões muito conhecidas de quem está em sala de aula, que é a famosa figura do especialista. Cada vez mais a escola está permeada por especialistas que detêm um certo tipo de saber que acaba por deslegitimar a autoridade daqueles que lá estão. Então, esses especialistas, assistentes sociais, o âmbito do direito, que também vai intervir na organização das famílias, dizendo como os pais devem cuidar dos filhos, como eles devem tratar, o que pode, o que não pode, os especialistas em educação, os médicos, a psiquiatria, todos esses especialistas que de uns anos para cá começaram a fazer parte da lógica escolar, é um reflexo para o Lesch desse declínio da autoridade paterna. Por quê? Com o declínio da autoridade paterna se cria uma espécie de lacuna de autoridade que vai sendo ocupada por essas figuras que, detendo um certo saber, acabam por exercer um certo poder no processo de formação. Então, na sala de aula, o professor declina em autoridade também na medida em que nós temos especialistas que dizem como ele deve trabalhar, supondo, portanto, que ele não detém esse saber ou sabe o que ele está fazendo. Quer dizer, é bastante frequente hoje um professor se questionar sobre o que ele está fazendo, se perguntar se a sua prática é válida ou consultar aqueles que na escola se colocam como especialistas para saber qual a melhor ação fazer em relação ao aluno. É como se esse professor tivesse perdido a lógica de como lidar com esse aluno, exatamente porque ele foi destituído desse lugar. Então você tem a ascensão dos especialistas, principalmente da psiquiatria, né, por assim dizer, na medida que a psiquiatria, já na época do Lesch, ela vai entrar forte na construção dos diagnósticos, principalmente dos alunos que não se adequam a esse sistema. Mas essa figura do especialista ela vai ocupando essas lacunas deixadas pela autoridade paterna. Há um livro, não vou entrar nesse assunto para a gente não tomar muito tempo, há um livro que eu sugiro para vocês, da Marilena Chauí, é um livro chamado Ideologia da Competência, em que ela vai discutir exatamente como que, de uns tempos para cá, a ideia de que somente pessoas dotadas de um certo saber podem falar de um determinado tema. Então, o professor, como ele só sabe dar aula de matemática, de língua portuguesa e de física, ele não entende nada, né, do funcionamento do aparelho mental, psiquismo, não entende nada de educação, não fez nada, ele não consegue operar esse sistema. Então, você tem uma espécie de questionamento generalizado do professor. Né? Então, é muito importante a gente entender, nós que somos professores, qual é o lugar no qual nós estamos sendo colocados frequentemente. Isso também diz respeito a essa subjetividade dos adolescentes. Muito bem, acho que aqui a gente já vai encerrando, né? Isso aqui foi o... eu não sei se a gente tem tempo, Michael. Eu queria só talvez indicar um pouco esse texto do Durkheim, que é um curso que ele deu na Sorbonne em 1902, 1903. Você me disse se a gente tem tempo. Temos 15 ainda. Tá bom. Tem eu não sei se vocês estão acostumados com a sociologia do Durkheim, para mim um dos autores mais interessantes que nós temos na sociologia, e há um conceito muito instigante do Durkheim que está presente praticamente em toda a sua obra, nas regras do método sociológico, num livro chamado Suicídio, num outro livro chamado Da Divisão do Trabalho Social, e também na Educação Moral, que é o conceito de anomia. É um conceito proposto em 1897 e que eu acho que dá conta de responder uma série de questões pelas quais nós estamos passando. Em linhas muito gerais, nós temos a seguinte ideia. Para o Durkheim, viver em sociedade é restringir-se enquanto indivíduo. Isso significa que a vida em sociedade não é uma vida de somatórios de indivíduos. Nós temos algo que deve ultrapassar os indivíduos
e funcionar como um sistema moral que agrega esses indivíduos numa comunidade muito maior. Então Durkheim pensa a vida em sociedade como uma vida que não depende somente dos indivíduos e da agregação desses indivíduos, mas depende da construção de algo que está para além dos indivíduos, que ele vai chamar então de sistema moral. É como se existisse uma necessidade da gente se vincular na vida social, não entre eu e você, mas nos vincularmos com o âmbito social. A lógica que o Leste percebe é uma lógica que destitui esse social e faz com que a relação seja entre os indivíduos. Qual que é o risco disso? O risco é quando os processos de socialização eles são desregulados ou perdem essas normas que regulam as relações, nós entramos numa situação patológica chamada de anomia. O que é uma situação de anomia? A anomia social é frequentemente descrita pelo Durkheim quando se trata de crises econômicas. Então vamos imaginar uma sociedade muito bem organizada que passa por uma crise econômica. O que ocorre quando se tem uma crise econômica? Você tem um enfraquecimento e uma perda de referência de todo o sistema normativo que regulava aquela sociedade. Os indivíduos, portanto, ao olharem para esse sistema normativo, não veem nada. E, portanto, ao não verem nada, ao ver que as regras não funcionam, ao ver que a perspectiva do futuro já não é a mesma, ao ver que eles não sabem a quem recorrer, ao perceberem que as regras não funcionam, eles acabam produzindo, ou isso produz, uma desintegração social. O Durkheim colocava riscos para essa desintegração, aumento da criminalidade, aumento dos casos de suicídio, etc. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Uma proposta que a gente poderia pensar para suprir esse declínio da autoridade paterna, para suprir essas dificuldades que nós encontramos em sala de aula, é exatamente, e aí é uma proposta, não é uma saída, né, definitiva, exatamente refletir sobre o quanto no nosso fazer educacional nós estamos fortalecendo e construindo condições de fortalecimento da comunidade escolar e da vida social enquanto um todo mais complexo. Ou seja, enquanto a educação continuar no caminho da valorização do indivíduo e se centrar no indivíduo e não na construção de uma estrutura social, acho que nós teremos sempre problemas com essa autoridade e com essa perda da autoridade. O fortalecimento dos vínculos sociais, o fortalecimento da estrutura social, o fortalecimento da escola podem funcionar, portanto, como um sistema de proteção que pode permitir, então, que essa subjetividade, né, moldada por essa sociedade do consumo, como o Leste afirma, que ela possa encontrar nessa estrutura social produzida pelo fortalecimento dos vínculos uma espécie de restrição. Essa frase do Durkheim eu acho belíssima. É mediante a disciplina e somente ela que podemos ensinar as crianças a moderar os seus desejos. Então, a moderação dos desejos, não de forma autoritária, mas mostrando para esses indivíduos que existe algo para além da individualidade, que a gente vai chamar de social, pode ser uma das saídas para que a gente consiga encontrar um caminho mais interessante no interior da escola. Bacana. É isso, então? É isso que eu gostaria de propor para vocês como reflexão. Claro, são reflexões para que vocês possam depois se aprofundar, enfim, buscar, né, se aprofundar em outros tópicos. Mas era basicamente isso.